Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui para vocês a receita, a videoaula da cenoura porta-chocolate. Ela cabe em pelo menos 2 caixas de bombom, até um pouco mais. Dá para você presentear, ganhar um bom dinheiro nessa Páscoa, colocar um coelhinho dentro se quiser. A receita vai estar no meu Instagram, que é @patiamigurumi. Aqui embaixo no link vai ter a descrição do meu Instagram e no vídeo também. Então vamos lá, boa aula, beijo! Lista de materiais. Nós vamos precisar de fio 4 na cor laranja, verde, um fio mais fino, zíper de 30 centímetros, pincel, agulha número 3, endurece crochê. Vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. E vamos crochetar a parte de baixo e a parte de cima da nossa cenoura. E então a gente volta com o vídeo mostrando o próximo passo. Então, com agora as nossas duas partes prontas, nós vamos passar o endurece crochê. Você vai verificar que essa primeira parte que eu fiz, ela já está um pouquinho durinha. Eu já passei uma mão na parte de baixo da cenoura. Então, ó, ela ficou mais durinha, certo? Agora a gente vai passar a primeira de mão nas duas partes. Com o seu endurece crochê, a gente vai começar o processo. Como essa primeira parte eu já passei, não tem problema, vamos passar a segunda vez. Primeiro, nós vamos colocar bastante endurece no fundo da nossa cenoura. Bem caprichadinho. Pode colocar bastante quantidade, que a ponta tem que ficar bem durinha. E assim sucessivamente, a gente vai passar por toda a cenoura, certo? Espalhando bem, lembrando que a parte de baixo tem que estar bem grossa. Ó, ela vai ficando assim. Vamos passar em torno da cenoura todinha. Eu coloco dentro de um copo grande para secar. Então, você precisa deixar que ela fique em pé. Como a ponta tem bastante endurece, ela vai ficar mais firme dentro do copo. Ou dentro de alguma outra base que você tenha, que ele possa ficar assim, retinho em cima. Você vai dando o formato bem certinho dela. E vamos continuar a passar o endurece por toda a parte da cenoura, certo? Vamos pôr a secar. A parte de cima é o mesmo esquema. Nós vamos passar endurece em tudo. Vamos deixar ela bem untada, com o formato certinho. Ó. Com o nosso próprio crochê ele já vai ficar com o formato. Eu venho aqui e dou uma afundada embaixo para ela ficar arredondadinha, né, com o formato da minha mão. E coloco para secar também. Eu tenho o hábito de pôr ou na boca de um copo ou na boca de uma xícara e deixo ela secando. Você pode secar ao sol ou mesmo ao natural na sombra. E tem que passar 2 de mão. Depois de uma vez seca, você vai passar a segunda de mão do seu endurece. Enquanto ele seca, nós vamos fazer as folhas. São 7 folhas. Então, nós vamos começar deixando um pedaço de fio para a costura, certo? Então, vamos começar as nossas folhinhas. Nós vamos fazer 25 correntinhas e vamos voltar em pontos altos. A partir da nossa terceira correntinha, a gente vai voltar em pontos altos. Então, nós vamos contar aqui. Fizemos 25, vamos contar. Dando a volta na agulha para o ponto alto. 1, 2, na terceira a gente coloca. Então, agora vamos começar os pontos altos. Até o final das nossas correntinhas. Um ponto alto em cada alça da corrente, certo? Vamos lá. Então, agora vamos repetir novamente 25 correntinhas, da mesma forma como a gente fez a primeira vez, e vamos voltar em ponto alto. Formando assim as nossas 7 folhas de ida e volta em ponto alto. Repetindo o nosso processo, deixando o fio para fazer a costura. Lembrando, não pode esquecer, gente, o fio para costura, certo? E agora nós vamos voltar à nossa peça. Ela já está seca, já foram passadas 2 de mão
e nós vamos fazer o arremate do nosso acabamento, para depois a gente começar a colocação do zíper. Então, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar pelos pontinhos, pelo V do meu ponto, como eu arremato o meu amigurumi normal, certo? E vou fazer o acabamento do meu fio. Vou esconder o nosso fio ali, prender, fazer o acabamento da nossa peça. Passamos, finalizando assim a nossa peça. Cortamos o fio e agora vamos colocar o zíper. Você deve testar o seu zíper, abrir e fechar primeiro. A gente vai começar com um fio mais fino e uma agulha com uma ponta mais fina, bem na parte do fecho do zíper, certo? Então, a gente vai passar de dentro para fora, vai colocar bem certinho, vamos ajeitar a peça. Ó, e vamos começar passando no V do nosso pontinho para esconder o nosso fio de alinhavo e voltando novamente para a parte de dentro. Assim fazendo sucessivamente até terminar de colocar todo o zíper. Lembrando que não se deve pular muitos pontos para ele ficar bem preso. De dentro para fora, sempre passando dentro do ponto do V do nosso ponto, para esconder o nosso fio na parte de fora. Então, na finalização do nosso zíper, a gente vai fazer um arremate bem firme, passando algumas vezes pelo ponto, a parte de baixo do zíper, e escondendo depois o nosso fio no pontinho, certo? Cortamos o fio e vamos para a segunda parte. Lembrando que é importante a gente fazer essa parte com o zíper aberto, facilita muito na hora de costurar. Eu fiz ele dessa forma porque eu não achei uma forma mais fácil de poder fazer com o endurece. Porque depois que a peça está dura, ela é mais difícil de trabalhar. Então, o alinhavo facilita muito. E vamos fazer da mesma forma. De fora para dentro, nós vamos colocar o nosso fio com um nozinho e vamos começar a fazer o alinhavo da parte de baixo da peça. Você vai escolher um lugar e vai começar, certo? Da mesma forma como a gente fez o primeiro alinhavo, vai passar por dentro do pontinho, volta para dentro da peça novamente, vem para fora novamente, passa no pontinho para esconder o nosso fio e assim até o final do zíper. Vamos lá, vamos então alinhavar. Então, finalizamos, arrematamos bem o nosso zíper, o nosso final, cortamos o nosso fio, como a gente fez na outra parte do zíper, certo? Vocês vão ver que o zíper vai ficar bem certinho na direção um do outro. Estão vendo? Ele vai fechar bem certinho. Agora nós vamos fazer o acabamento da nossa cenoura. Pegando bem no fecho do nosso zíper, nós vamos subir 2 correntinhas pegando apenas a alça de fora. Nós vamos fazer uma carreira de ponto alto por toda a volta da parte de cima da cenoura. Lembrando, em flor, pegando apenas a alça de fora. Até o final. Chegando no final, nós vamos subir, contar 3 pontinhos, finalizar com ponto baixíssimo, tirar o fio para corte. Nós vamos deixar um fio maior. Com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer aquele acabamento daqueles pontinhos que faltaram do fecho. Então, a gente vai fazer por cima e por baixo, fechando ele, dando acabamento, para terminar essa parte da nossa cenoura. Alinhavamos ela toda, deixamos ela juntas, né, da parte do fecho, naquela parte que faltou, e arrematamos. Arrematado, a gente vai poder fechar a nossa cenoura e ver como ficou. Cortamos. Vamos agora então fechar a nossa cenoura, ó, segurando na abinha que a gente acabou de fazer em pontos altos, a gente vai fechando ela, certo? Ó,
ficou certinha. Ajeitamos aqui. É importante que o zíper vá por toda a base. Ó, ficou pronta, certo? Vamos agora fazer o acabamento da parte de cima da nossa folha, fazendo correntinhas. Vamos abrir novamente e começar. Procure uma alcinha de um ponto para poder começar as correntinhas. Eu gosto de usar 45 correntinhas para fazer a alça da cenoura, mas você pode fazer ela maior ou menor, conforme o seu gosto. Mas eu sugiro que seja 45 correntinhas, ela fica num bom tamanho. É fácil de carregar e manusear. Então vamos lá, fazendo as correntinhas para nossa alça, certo? Então, encerrando agora a nossa correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no nosso primeiro ponto da corrente. E com esse ponto baixíssimo, nós vamos encerrar o fio, com aquele fiozinho que a gente sobrou da primeira parte da corrente quando a gente iniciou, a gente vai fazer um nozinho, para deixar a nossa corrente bem firme, bem presa na nossa cenoura, certo? Cortamos o fio, fazemos o nosso nó, bem forte, cortamos daí o fiozinho novamente, né, o que sobrar. Nós vamos para a parte da nossa folha. Vamos fazer a colocação da nossa folha na nossa cenoura, certo? Ó, está amarradinho. Então, nós vamos pegar a folha, vamos colocar a linha, a agulha de tapeceiro na ponta da nossa linha, cortar essa pontinha e vamos enrolar. Vamos enrolar as folhas de dentro para fora, certo? Enrolamos ela todinha e com a nossa agulha de tapeceiro, com o fio que nós deixamos, nós vamos fazer um alinhavo para ficar bem firme as folhinhas todas juntas. Alinhavando algumas vezes. E agora, nesse exato momento, depois de alinhavar, a gente vai passar a nossa corrente da nossa bolsinha, da nossa cenourinha, por dentro das nossas folhas. Ó, ela está arrematada. E agora nós vamos passar, com a ajuda da nossa agulha, passamos a nossa corrente para dentro. Pronto, ó, passadinha. E agora vamos arrematar a nossa folha na nossa cenoura, pegando a parte de cima da folha e fazendo um pontinho na parte de baixo da nossa cenoura. Vamos arrematar ela de fora a fora, ficando bem firme. Então, pessoal, estamos quase no final do nosso vídeo. Deixe aqui seus comentários, sua sugestão, suas dúvidas que eu vou responder. A nossa cenoura está prontinha. Não esqueça de me curtir a nossa página e lembrando que a receita vai estar lá no Instagram, certo? E aqui está a nossa cenourinha prontinha, pronta para presentear alguém e fazer uma Páscoa muito feliz.